Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Louvado e agradecido é o nome do nosso Deus. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 em diante. Estou lendo nessa noite. O título aqui vai dizer: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Graças a Deus. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe pergunta: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Vou estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a sua palavra, meu Pai, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, meu Pai, cujo, Senhor, o Senhor venha falar com a tua igreja, que eu suma, que eu desapareça, Senhor, e que o Senhor venha reinar sobre esta casa. Senhor, eu peço a tua presença sobre a nossa vida, que eu não venha falar nada de mim, mas que venha ser a sua voz, meu Pai querido, Pai amado, falando em cada coração. Que o teu Espírito habite em cada coração, meu Pai. Vai repreendendo toda barreira, toda muralha, toda seta, toda dispersação de mente. Fala com os teus filhos, meu Pai, porque os teus servos vieram aqui para serem alimentados da tua palavra, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para transmitir para a tua amada igreja. Mais uma vez mais te pedimos a tua presença, fica conosco e faça a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Graças a Deus. Podeis assentar aplaudindo ao Senhor. Nós vemos que essa mulher, da mulher dos discípulos dos profetas, creio eu que esse varão que ela fala, o teu servo, né? O meu marido, teu servo morreu. Ele ali era servo de Eliseu. Ele ali, com certeza, ele tinha uma amizade boa. A palavra do Senhor não fala, mas eu posso crer que ele tinha uma amizade ali com Eliseu. E nós vemos que naquele tempo, era muitas das vezes vergonhoso quando vinha o credor para cobrar aquela dívida e a família não tinha com que pagar. Da mesma forma, nos dias atuais, quantas coisas nos acontecem para nós pagarmos dívidas e muitas das vezes nós não temos condição, mas nós esquecemos de colocar nas mãos do Senhor, porque tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que colocar na direção de Deus. Ela fala que o marido dela ali, o seu servo morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. A palavra do Senhor fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme ao Senhor, você é sábio. Que nessa noite nós ia temer ao nosso Deus de Israel. Aleluia. E ali foram para levar os 2 filhos que ela tinha para ser escrava. Porque nós sabemos que naquele tempo, se não pagasse a dívida, ali o credor vinha e tomava os filhos para ser escravo, para que viesse quitar aquela dívida. Mas da mesma forma, o profeta não fica enganado. O profeta de Deus ainda tinha uma palavra para aquela família.
Naquele tempo, nós vemos que ela criou os seus filhos sozinha. Era difícil, naquele tempo, se criar filhos sozinho. Até nos dias atuais, nós vemos que hoje passamos por uma dificuldade. Mas nós vemos que tudo se modernizou. Hoje nós vemos que tem a creche, tem as escolas, e as mulheres hoje, elas são dignas, elas podem trabalhar. Naquele tempo, ela vivia ali, e creio eu que ela era sustentada por Deus. Creio eu, não está escrito, mas ela ali era sustentada pelo nosso Deus. Da mesma forma, naquele tempo, naquela ocasião, uma dificuldade se tinha. Mas eu quero dizer para você, qual é a tua dificuldade diante desse Deus nessa noite? Qual tem sido a tua dificuldade, meu amado, de se clamar, de se pedir ao nosso Deus? Ela ali viu que o servo do Senhor morreu, o seu marido. E ela falou que ali declara o que tem em casa. E ela falou que ela não tinha nada. Eliseu pergunta, o que hei de fazer? Me dize o que tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela já se diminuiu. Colocou, aleluia, muitas das vezes a dificuldade falou, eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Mas eu quero te dizer que o poder da multiplicação, ele é poderoso. O nosso Deus é o Deus que multiplica. Nós vemos que a matemática de Deus não é que nem a matemática humana. Muitas das vezes nós queremos, muitas das vezes fazer algo, mas Deus, ele vem surpreendendo a nossa vida. Deus, ele sabe até o momento que a gente aguenta, até o momento que a gente pode suportar. E ele nos coloca em diversas situações para clamarmos o nome dele. Isso era, aleluia, algo para ser o nome do Senhor ser glorificado. Talvez você olhe para essa situação que você está vivendo no dia atual e não vê resposta. Mas eu quero te dizer que a multiplicação de Deus está indo ao seu encontro. Talvez nesse ano de 2022, nós só plantamos e não colhemos. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. 2023 está aí, meu amado. O ano está só começando. O ano não se findou. Tem coisa boa de Deus para você, para mim e para a sua vida. Deus vai multiplicar coisas maravilhosas, bênçãos inefáveis, coisas grandiosas diante dos meus e dos seus olhos. Como o presbítero Anderson diz, por que não hoje? Muitas das vezes a geração passada nós sentimos saudade de quando Deus derramava azeite sobre os templos, enchia-se da presença de Deus, pessoas eram impactadas, era carregado na unção, pessoas ali, nós vemos que quando o louvor estava louvando, ou até mesmo quando os irmãos já chegavam na igreja e oravam, demônios se manifestavam, demônios eram expelidos para a honra e glória do nome do Senhor. Por que não acontece isso nos dias atuais? Muitas das vezes a nossa intimidade está sendo pouca com o nosso Deus. Meu amado, comece esse mês de fevereiro clamando, pedindo. Comece esse mês de fevereiro diferente, falando, Senhor, esse mês vai ser o ano da mudança, esse mês vai ser o mês da mudança, porque esse ano eu quero colher frutos dignos de arrependimento. Talvez você não evangelizou o ano passado, mas você tem esse ano todo para evangelizar, para ganhar almas para a seara do nosso Deus. Nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus está muito próxima, e o que nós temos feito? Eu quero te dizer, Deus vai multiplicar na sua vida. Muitas das vezes, para as bênçãos se multiplicar, temos que pagar preço. Ela tinha só um pouquinho de azeite, aleluia. Ali, imagino eu, se ela não tivesse intimidade ali com a sua vizinhança, creio eu que ali, muitas das vezes, nos tempos antigos, era muito mais fácil se ter vizinho. Hoje em dia nós vemos que uma pessoa se tranca na casa, ela sai para trabalhar, ela chega à noite, muitas das vezes não fala nem um bom dia, não fala nem um boa tarde, não se fala com seu vizinho. Às vezes seu vizinho quer falar algo ali, mas muitas das vezes desprezamos. Mas naquele tempo, meu amado, como tem sido a sua vida com os teus vizinhos? Você vai precisar dos seus vizinhos. Ela precisou dos seus vizinhos ali, a sua vizinhança ali. Ela falou, vai e pede vasilhas vazias, não poucas. Por que não poucas? Porque quando Deus chega em cena, quando Deus entra no quadro da história, Ele não chega com coisa pouca, Ele não chega com coisa pequena, Ele chega com coisa grande, com coisa bastante na nossa vida, abastada, para os celeiros se encher, para que o azeite venha transbordar, nós temos que ter vasilha. Muitas das vezes essa vasilha somos nós. Você é uma vasilha de Jeová. Nessa noite, como que anda a sua vasilha?
trincada, rachada, sua vasilha está quebrada, despedaçada, mas eu quero te dizer, esteja com a sua vasilha certa, esteja com a sua vasilha, porque Deus vai encher de azeite. O azeite representa o Espírito Santo, o azeite de Deus vai descer, nós somos a vasilha, e o Senhor vai nos encher do Espírito Santo. Nessa noite, talvez você veio para este culto vazio, meu amado, e falou: Senhor, fala comigo, uma palavra para que eu venha tomar essa decisão na minha vida. Ei, Deus está falando, se coloca na posição, porque eu tenho coisa grande contigo, eu tenho coisa para te dar, eu tenho coisa para entregar na sua mão. Mas não adianta a vasilha estar deitada, não adianta a vasilha estar de cabeça para baixo, a vasilha tem que estar apta para o Senhor encher de azeite. Para que o azeite venha a ser transbordante na nossa vida, nós temos que estar apto a receber. Você está disposto a receber o azeite de Deus nessa noite? Quantos estão dispostos aqui a receber algo de Deus? Deus, Ele veio, marcou encontro comigo e contigo nessa casa para derramar o seu azeite. Meu amado, não é mais um culto. Cada culto que nós estamos ouvindo, Deus tem falado coisas grandes, tem falado de renovação, tem falado de libertação, Deus está falando de transformação, cura, milagre, prodígio, maravilha, e nós voltamos da mesma forma, vazios. Deus, Ele não quer ver a gente vazio, Ele quer ver a gente cheio. Você vem para o culto para se encher do quê? Encher da presença do Senhor, se encher dos louvores, se encher da palavra que é pregada, para que você possa transmitir isso que você está se enchendo, meu amado. É desse jeito que Deus vai derramando o azeite. Para o azeite transbordar, você tem que pedir: Senhor, eis-me aqui, me enche, Senhor, porque eu quero ser usado na sua presença. O azeite de Deus, ele tem que descer nas nossas vidas, mas nós temos que falar: Senhor, será que minha vida está no teu altar? Será que eu estou aos seus pés, Senhor Jesus? Será que eu estou fazendo aquilo que te agrada, aquilo que agrada o teu coração? Porque muitas das vezes ficamos preocupados no nosso dia a dia, no nosso caminhar, na nossa luta diária, e se esquecemos só um pouquinho de falar com o Mestre. O Mestre está falando: fale comigo. Ele falou para quando a gente for orar, é para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta do aposento nosso e falar com Deus, que Ele sabe que está em oculto, mas Ele quer ouvir dos meus lábios e dos seus lábios nessa noite, meu amado. Talvez você fale: mas eu não sou um crente que busca. Não há regra para se buscar a Deus, mas se você tem intimidade com o Mestre, se você quer algo novo de Deus, se você quer ser diferenciado para fazer impactar essa nação, busque ao Senhor, meu irmão, busque ao Senhor, minha irmã, enquanto você pode achar, porque vai vir tempos difíceis, tempo no qual nós não vamos poder estar aqui de portas abertas, clamando e falando desse evangelho de poder, desse evangelho de renúncia. Deus, Ele se faz presente, meu amado, em nosso meio. Deus é o Deus que multiplica na nossa vida. Para que Deus venha multiplicar, você tem que ter alguma coisa para oferecer. Deus não vai multiplicar do nada. Ele pode multiplicar? Pode sim, mas Ele quer que você ofereça algo para Ele. Ei, você trouxe algo para o Senhor? Você trouxe algo para a presença dEle, para que Ele possa multiplicar? Talvez nós viemos rastejando, falando: Senhor, eu não tenho saúde, mas você veio, Deus vai multiplicar a saúde. Talvez você veio e falou: Senhor, o Senhor sabe como está a minha conta bancária, tem só um pouquinho, mas Deus vai multiplicar. Talvez você veio e falou: Senhor, está pouca a presença do Senhor, mas o pouco que eu tenho eu vou te buscar, e Deus vai multiplicar. Oh, aleluia! O Deus que multiplica, Ele está aqui nessa noite, meu amado. Ele multiplica sonhos, Ele multiplica na sua vida, porque Ele é fiel. O Deus fiel, Ele está aqui nessa noite. O que tu tem pedido e lançado aos pés dEle para Ele multiplicar? Talvez o teu milagre que tu espera há tanto tempo, fala: Senhor, eu não vejo mais saída, eu não vejo mais jeito, eu não vejo mais solução. Deus está indo ao teu encontro, meu amado. Deus, Ele está indo ao teu encontro falando: filho, acalma o teu coração. Ei, filha, sou eu que estou chegando nessa situação. Talvez você não está me vendo no fim do túnel, mas ei, eu vou bradar no teu coração e vou dizer: esforça, esforça, porque eu vou chegar na sua vida. Deus, Ele está chegando, meu amado. Não importa a circunstância da nossa vida, Deus, Ele vai fazer um milagre. Talvez você está olhando para uma palavra como essa e falando: Senhor,
O que tem que ser multiplicado na minha vida? Só você e Deus sabe o que tem que ser multiplicado, meu amado. Você sabe como está a sua vida nessa noite? Você sabe como está a sua vida diante do altar de Deus? Aleluia. Talvez a serva do Senhor ali estava constrangida com aquela situação. Imagine, perdeu o marido e agora estava com risco de perder os seus 2 filhos, ou seja, a sua descendência, a tua herança. Mas Deus falando, tu não vai perder aquilo que eu te dei. Tu não vai perder aquilo que eu te dei, porque o que eu dou, eu garanto, eu assino embaixo. Tudo que o Senhor tem dado para você, meu amado, Deus não vai fazer você perder. Mas você tem que lutar por aquilo. Ela lutou, porque quando o profeta fez uma pergunta, o que tu tem em casa? Declaro que tem em casa, ela tinha uma vasilha. O que você tem para oferecer para Deus? É um glória a Deus? É um aleluia? É uma adoração? É um louvor? É uma exaltação ao mestre? Ofereça. Porque através desse pouco que você tem, Deus vai multiplicar. Confia, meu amado. Porque a confiança tem que estar nesse nosso Deus. Não adianta você olhar lá para trás e falar, Senhor, mas lá no passado eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha do bom e do melhor. Você está com saudade do seu passado, meu irmão? O Senhor fala que do seu passado Ele não se lembra mais. Deus, Ele não tem obra com o seu passado. Satanás, ele quer desenterrar o seu passado para que você venha ser envergonhado. Mas Deus, Ele olha para o teu presente e tem um futuro brilhante para as vossas vidas. O futuro de Deus na nossa vida é extraordinário, meu amado. Deus, Ele quer te usar. Talvez você fale, mas como Deus quer me usar? Eu não prego, eu não louvo, eu não pego oportunidade. Você que está aí sentado, Deus, Ele quer te usar também. Você não é só um cumprimento de banco, não. Você é servo do Deus Altíssimo, você é profeta, você é profetisa do Senhor. Levante a sua mão, declare, porque Deus, Ele vai agir. Não adianta, meu amado, falar que tu não vai conseguir, porque Deus, Ele está indo ao teu encontro. Talvez nessa noite, saímos da nossa casa falando, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Deus fala, o que tu quer que eu multiplique, meu filho? Deus, Ele vai nos multiplicar. Ele falou aqui, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte ao que estiver cheia. Interessante nessa parte que eu comecei a meditar, ela tinha uns vizinhos, não tinha? Mas o seu milagre é de porta fechada. Era só ela e os filhos. Por quê? No momento da intimidade com Deus, Ele vai querer só você e poucos. Nós vemos que muitas das vezes, quando Jesus operava os milagres, tinha os 12, não tinha? Mas tinha os mais chegados, Pedro, Tiago e João. Meu amado, para o seu milagre acontecer, você não tem que ficar espalhando. Você não tem que ficar contando antes do seu milagre acontecer. Você tem que testemunhar, tem sim. Mas para o seu milagre acontecer, você tem que ter a intimidade. É no teu quarto, é no calado ali, no quietinho. Quando você conversar com Deus, Ele vai saber aquilo que almeja o teu coração. Mas Ele quer ver o que tu tem pedido para Ele. Entra no teu quarto, fecha a porta, coloca as vasilhas ali, vai deitando o azeite sobre aquelas vasilhas, e Deus vai multiplicar. Aleluia. Coloca a parte que estiver cheia. Nós vemos que quando nós buscamos ao Senhor, nós começamos a se encher da sua presença. E quando nós estamos cheios, muitas das vezes nós não conseguimos se conter, e a sua presença é real na nossa vida. E muitas das vezes nós começamos a glorificar, até mesmo falar em mistério, até mesmo exaltar esse nosso Deus, e não paramos de dar glória. O que eu quero pegar como análise dessa palavra, meu amado, você é posto à parte para depois ser usado. Você é separado primeiro. O azeite ali foi separado porque ele tinha serventia. O que eu quero dizer, você tem serventia na obra, você tem serventia na presença de Deus, você serve para fazer a obra, meu amado. Não adianta falar, eu sou pequeno, eu sou isso, eu sou aquilo. Para Deus você tem serventia, meu amado. Deus, Ele tem algo para realizar na sua vida. Não importa a circunstância que você está vivendo, Deus, Ele quer te usar no decorrer da sua história, no decorrer da sua caminhada. Ali nós vemos que ali fechou a porta, e ali chegaram as vasilhas, e elas enchiam. Ia chegando as vasilhas, ela enchia. Ia chegando, ela enchia.
Creio eu que não foi uma, nem duas, nem 10, nem 20, foram várias. A Bíblia não especifica, mas o que eu quero dizer é de pouquinho em pouquinho que vai se multiplicando. É de pouco em pouco Deus vai enchendo. Para se encher tem que ter algo, e você tem a sua vasilha. Então que nessa noite você ofereça o melhor para Deus. Deus, Ele quer te encher. Deus, Ele quer te capacitar na obra. Mas para isso você tem que falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Faça de mim um vaso de valor. Eu quero ser usado na sua presença. Não adianta você reclamar, meu amado. Deus, Ele está indo ao teu encontro. Talvez nessa noite você olhou para uma palavra como essa e falou: Senhor, eu quero ser usado, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que estar na presença do Mestre clamando, aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, faça-me a tua vontade, Senhor. Meu amado, nós vemos que para se encher algo, você tem que ter um recipiente. Você tem que ter algo ali para se encher. Quando você enche algo, quando você muitas das vezes vai lavar, hoje em dia é mais moderno, né? Nós vemos que tem mangueira, nós vemos que tem muitas das coisas, mas antigamente as pessoas lavavam no balde, tinha que ter um balde, tinha que se encher de água primeiro e depois jogar água para ali fazer algo. O que eu quero dizer, aleluia, Deus, Ele trabalha na nossa vida. Você tem que ter algo somente para oferecer para Ele. Se você oferecer algo para o Mestre, Ele vai fazer um milagre. Tenha algo na presença de Deus, meu amado. Não venha de mão abanando para a presença de Deus, achando que Deus vai fazer e Ele é obrigado a fazer. Não. Deus fala: me ofereça alguma coisa. Oferece algo de melhor para Deus. Deus merece o melhor, meu amado. Deus, Ele não quer o resto. Ele não quer coisa quebrada. Ele não fica remendando. Ele faz de novo, Ele quebra e faz de novo, se for possível. Por que o vaso é de barro? Porque se fosse de cristal, qualquer trincadinho quebrava tudo. Se fosse de madeira, quando fosse passar pela fornalha, já pegava fogo. Mas o barro é uma matéria espetacular. Se não tiver bom, ele vai e amassa e faz de novo. Ele quebra, amassa e faz de novo. Porque nós somos barro na mão do oleiro. Ei, meu amado, você tem tesouro dentro de você. Tesouros guardados em vaso de barro, como fala a palavra do Senhor. Você tem algo grande. Talvez você está clamando, falando: Senhor, eu quero ver o milagre acontecer. Espere que Deus está vindo ao teu encontro. Talvez você fala: Senhor, o que hei de fazer? Deus fala: somente me busque. Você verá o milagre acontecer na sua vida. O milagre chegar, somente confia, meu amado. Nós vemos aqui que cheias que foram as vasilhas, disse ela aos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O milagre tem data, hora, tempo e tem dia marcado para acontecer na sua vida. Talvez você está há tantos anos e falando: Senhor, não acontece na minha vida. Será que chegou a hora de Deus na sua vida? Quando Deus fala para. Quando Deus fala prossegue. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do milagre na sua vida. O milagre talvez você está esperando há um mês, há um ano, há 10 anos, há 20 anos, não importa quanto tempo. Mas quando o Senhor fala: eu vou realizar um milagre, eu vou entrar em cena na sua vida, somente confia, meu amado, porque não importa o dia e nem a hora, mas uma coisa eu tenho certeza: o milagre vai chegar. O milagre vai chegar na sua vida. Não importa a circunstância que você está vivendo. O Deus que ressuscita sonho, o Deus que tudo vê, o Deus que foi na vida daquela viúva, o Deus que foi com o servo que morreu, o seu esposo, o Deus que foi com Eliseu, Ele está aqui nessa noite. O mesmo Deus, porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente, meu amado. Deus, Ele está olhando para essa circunstância da sua vida e está chegando para entrar em cena. O relógio de Deus não é o nosso relógio, que quando falta pilha Ele para. Não é dessa forma. O relógio de Deus não para. A cada segundo que passa, se aproxima a volta do nosso Senhor Jesus. O tempo está com Ele, a hora é dele, o segundo é dele.
esse relógio da terra é só para que Deus fez, para que Ele deu inteligência ao homem, para que nós venhamos a subir o tempo, marcar o tempo, porque naquele tempo existia-se a bússola, existia várias formas de marcar a hora e o tempo, mas nós fomos modernizando, fomos evoluindo e nós vemos que hoje nós temos o relógio. Mas uma coisa eu quero te dizer, o relógio de Deus já existia muito antes de eu e você existir. O tempo de Deus não para. Ei, talvez você fala, Deus está tardando. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Deus não tarda, Deus não falha. Deus chega na hora certa. Deus vai chegar para te surpreender. Ainda que você fala, eu não vejo circunstância, eu não estou vendo, Deus está vendo a tua atitude. Nós reclamamos, murmuramos, Deus vê a nossa murmuração, meu amado. Nós somos ingratos, servos ingratos. Muitas das vezes reclamamos do pouco que nós temos, mas e aquela pessoa que não tem nada? E aí, meu amado, como é que é? Aquela pessoa que não tem nada, ela dá graça pelo nada. E às vezes a gente tem um pouquinho e reclamamos daquele pouco que a gente tem. Como que você quer que Deus multiplique alguma coisa na sua vida se você só reclama e murmura? Não é dessa maneira. É diferente. É fazendo a diferença nessa terra. Para que Deus venha fazer, você tem que ser grato a Ele. Como diz aquele louvor, mais grato a Ti, Senhor. Nós temos que ser grato. Grato pelo fôlego de vida. Grato pelo respirar, pelo andar. Pelo que Deus tem feito e pelo que Deus ainda há de fazer na nossa vida. Gratidão ao Senhor, meu amado. O sentimento é esse, gratidão a Deus. Muitas das vezes, eu falo isso, meu amado, porque essa palavra está descendo aqui. A espada está cortando aqui. Muitas das vezes a gente é ingrato. Mas Deus fala, não seja ingrato. Seja grato. Seja grato na minha presença, porque eu vou te honrar. Talvez você reclame, o tempo que você passa reclamando, passa falando com Deus. Passa falando, Senhor, o que o Senhor quer que em mim seja mudado, Deus? Porque primeiro a gente tem que mudar a gente. Não adianta a gente querer falar, não, Senhor, eu quero que você muda meu esposo. Eu quero que você muda meu filho, mas você não muda. Você não muda muitas das vezes fala, Senhor, eu quero uma mudança. Mas você quer que os outros mudem, mas você não muda. Não é dessa forma. Deus, Ele quer mudança, mas a gente que tem que mudar, meu. É a gente que tem que pedir, Senhor, faça o teu querer, me muda se for preciso, mas eu quero ter a tua presença, eu quero ter a sua essência, eu quero ter o teu azeite. Aleluia, aleluia. E nós vemos que então fez ela saber, o homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teu filho vivei do resto. Olha que coisa interessante. Deus ali, Ele supriu diversas necessidades. Ela não tinha nada, ela tinha só um pouquinho de azeite. Olha que coisa interessante. Nós sabemos que o azeite, ele serve para várias coisas. Ele serve tanto para ser um azeite ungido, para ser um azeite na comida, para ser diversas coisas. E naquele tempo se usava muito azeite para comida. E nós vemos que ali ele falou, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive você e teu filho do resto. Ei, meu amado, mas o resto não ia acabar, porque o azeite ia multiplicar, e não ia acabar o resto. Porque Deus fala, vivei do resto, ali o profeta foi usado e falou, vivei do resto, porque ali não ia acabar o azeite, porque ali quando se parou de uma forma ali normal, mas para Deus era uma forma sobrenatural, que não acabava o azeite. O azeite não para na nossa vida. Da mesma forma, foi na vida daquela serva do Senhor. O azeite não parou. Só parou de derramar e deitar nas vasilhas. Mas o azeite multiplicou e ficou. Por muitos e muito tempo, e ela viveu do resto. O que eu quero dizer, o milagre de Deus, ele não é pela metade. Deus, ele não vai te dar algo para que você não consiga conquistar lá na frente. Deus, ele te dá algo para que te supra todas as suas necessidades. Deus, ele quer ver que você venha a ser abastado. Deus, ele não tem coisa pouca para nós. Deus, ele tem coisa grande. Deus, ele tem coisa para a gente testemunhar na obra dele. Então, meu amado, essas palavras, é as palavras que o Senhor fala conosco nessa noite. Ele vai multiplicar. O pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar.
o azeite vai descer sobre a tua vida. Talvez você está olhando para uma palavra como essa falando: Senhor, o azeite vai multiplicar na minha vida? Vai, meu amado. Porque o pouco que tu tem, você vai encher. Você vai encher. Talvez você fala: Senhor, eu tenho tão pouco. Eu tenho tão pouco na tua presença. Mas esse pouco que tu tem é valioso. Esse pouco que tu tem vai servir para longos e longos dias. Porque Deus vai multiplicar hoje. Hoje Ele vai e multiplica um pouco. Amanhã Ele vai e aquele pouco Ele dobra. E depois que Ele dobra aquele pouco, Ele multiplica, quadriplica e assim por diante. E não para na nossa vida. Da mesma forma é a presença de Deus. Então fique com essas palavras, meu amado, no teu coração. Talvez você fale: Senhor, eu queria ouvir uma outra palavra, mas essa é a palavra que Deus tem. Multiplicação. Quantos crê que Deus multiplica aqui nessa noite? Deus vai multiplicar na sua vida, meu amado.